Trump aperta o gatilho comercial e o Brasil é o primeiro alvo. Tarifas, bloqueios, sanções, emergência nacional declarada. E o pior, o mundo está sendo forçado a escolher um lado. A China estende a mão ao Brasil. Mas a que preço? Pequim quer liderar uma nova ordem contra Washington. E enquanto isso, Trump lança o ultimato: assinem ou desapareçam. Ou o mundo entra no acordo, ou será esmagado pela tarifa americana. Nem a União Soviética ousou tanto. Celso Amorim dispara: Trump pior que Stalin. Uma comparação explosiva que sacudiu Brasília. Trump ameaça, Lula reage. Mas quem tá blefando? E quem vai recuar? E não para por aí. Maduro foi oficialmente rotulado como chefe do terror. Os Estados Unidos colocam seu cartel na lista negra. Narcos, armas, caos e o Brasil no meio do fogo cruzado. Atenção aos bancos brasileiros. Quem ousar proteger aliados de Lula poderá ser punido. Contas congeladas, dólares bloqueados, o sistema financeiro sob ataque direto do Departamento do Tesouro. E mais, o escândalo diplomático que ninguém esperava. A OEA condena o Brasil por abandonar a memória do Holocausto. Uma decisão chocante, uma ruptura moral e um alerta: o país pode estar isolado até mesmo no Ocidente. E muito mais. As notícias mais importantes e urgentes com detalhes exclusivos. Você está assistindo ao noticiário com Milson Alves, informações rápidas sobre eventos na Ucrânia, Rússia, Estados Unidos, Israel, Brasil e no mundo. Mais cedo e mais claro que os outros, tudo que você precisa saber hoje. Trump pressiona, China seduz. O governo da China criticou a ameaça de tarifa de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros e se mostrou disposto a trabalhar com o Brasil em busca de alternativas com equidade. Goh Jiakun reforçou que guerras tarifárias não têm vencedores e que medidas unilaterais não interessam a ninguém. Pequim se diz pronta para cooperar com o Brasil, outros países da América Latina na defesa da justiça internacional. Essa declaração ocorre na reta final para países negociarem acordos que evitem as sobretaxas americanas e no momento em que delegações dos Estados Unidos e da China iniciam diálogo em Estocolmo para aliviar tensões comerciais. Trump anuncia tarifas de 15% a 20% para países que não fecharem acordo com os Estados Unidos. Donald Trump afirmou na segunda-feira que deve aplicar tarifas gerais entre 15% e 20% sobre importações de países que não chegarem a um acordo comercial com os Estados Unidos até sexta-feira. A medida funcionaria como um tarifaço global padrão para quem ficar fora dos acordos bilaterais. Caso seja implementada, a alíquota máxima 20% ainda seria menor que a tarifa punitiva de 50% ameaçada especificamente contra o Brasil, mencionada por Trump em carta enviada ao presidente Lula. Até agora, Japão, Filipinas, Indonésia e União Europeia já fecharam acordo com os Estados Unidos sob pressão para aderir às exigências americanas. Governo Milei anuncia acordo para argentinos entrarem nos Estados Unidos sem visto. Javier Milei assinou um documento com autoridades dos Estados Unidos para incluir a Argentina no programa de isenção de visto. O acordo prevê que milhões de argentinos possam viajar aos Estados Unidos, a turismo ou negócios sem necessidade de visto, após a conclusão do processo de admissão no programa. Kristi Noem afirmou que, sob a liderança do presidente Javier Milei, a Argentina está se tornando uma aliada ainda mais forte dos Estados Unidos, mais comprometida do que nunca com a segurança de fronteiras. Dados do Departamento de Segurança Interna apontam que a Argentina tem a menor taxa de permanência irregular dos viajantes latino-americanos e registrou aumento de 25% no número de argentinos viajando aos Estados Unidos nos primeiros 4 meses deste ano. Trump pior que Stalin? Celso Amorim faz comparação explosiva. Diante da pressão americana, o governo Lula tem dobrado a aposta no bloco dos BRICS como contraponto à liderança global dos Estados Unidos. O ex-chanceler Celso Amorim, principal assessor internacional de Lula, chegou a reclamar que nem nos tempos coloniais vimos algo assim.
Nem a União Soviética teria feito algo desse tipo, ao criticar a interferência de Trump em assuntos internos de outros países. Segundo Amorim, Trump tenta influenciar politicamente o Brasil em favor de seu aliado Jair Bolsonaro. Para Amorim, a ofensiva de Trump tende a sair pela culatra, pois está reforçando nossas relações com os BRICS. Em contraste com outros governos que negociaram para aliviar tarifas, Trump mantém-se irredutível com o Brasil, recusando o diálogo com a administração de viés esquerdista de Lula devido à sua postura desafiadora e anti-americana. O Brasil tem déficit comercial com os Estados Unidos, ao contrário de outros países acusados por Trump de desequilíbrio, e permanece economicamente mais ligado à China. Ainda assim, Lula busca apoio europeu. Amorim apelou para que a União Europeia ratifique o acordo Mercosul, União Europeia travado há anos para equilibrar relações globais. Trump, porém, saiu na frente e fechou no fim de semana um acordo comercial reduzindo tarifas de 30% para 15%. E obtendo o compromisso de investimentos europeus de 600 bilhões de dólares nos Estados Unidos. Movimento que isolou ainda mais o Brasil no tabuleiro geopolítico. Maduro vira chefe do terror, Estados Unidos colocam um cartel venezuelano na lista negra. Os Estados Unidos intensificaram a pressão contra o regime de Nicolás Maduro, sancionando formalmente o chamado Cartel de Los Soles, um grupo criminoso venezuelano que, segundo o Departamento do Tesouro americano, é comandado pelo ditador Maduro e altos integrantes de seu regime. A organização foi designada como entidade terrorista global, acusada de atuar no narcotráfico internacional. De acordo com o Tesouro, o cartel de Los Soles fornece apoio material a outras facções criminosas, como a quadrilha venezuelana Tren de Aragua e o cartel mexicano de Sinaloa, já classificados como terroristas pelo governo Trump. O secretário de Estado Marco Rubio reforçou a posição americana, afirmando que Maduro é o chefe do cartel de Los Soles, uma organização narcoterrorista que tomou posse de um país. Não é a primeira vez que Washington liga Maduro ao tráfico. O governo Trump já o acusara de liderar esquemas de narcoterrorismo, chegando a oferecer recompensa por sua captura. Para autoridades americanas, o cartel visa usar a avalanche de drogas ilegais como arma contra os Estados Unidos. Desde que voltou à Casa Branca, Trump tem ampliado o combate a redes de tráfico internacional, mirando especialmente grupos ao sul da fronteira envolvidos com drogas, extorsão e tráfico de pessoas. As relações entre Trump e Maduro seguem extremamente deterioradas. Os Estados Unidos não reconhecem a reeleição de Maduro como legítima. Bancos brasileiros na mira. Lei Magnitsky ameaça punir quem ajudar sancionados. O governo Trump estuda uma nova rodada de retaliações contra o Brasil. A legislação americana que permite sanções secundárias, bancos ou empresas que fizerem negócios com indivíduos sancionados por Washington podem sofrer penalidades severas, inclusive perder acesso ao sistema financeiro dos Estados Unidos. Isso representa um alerta direto a instituições financeiras brasileiras. Manter contas ou transações de pessoas e entidades na lista de sancionados americanos poderá render bloqueio de operações em dólar e corte de vínculos com bancos nos Estados Unidos. Também se cogita endurecer o tom diplomático. Um cenário em estudo seria retirar as credenciais da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luísa Viotti, o que equivaleria a um congelamento temporário das relações oficiais entre os dois países. Além disso, medidas adicionais poderiam atingir membros do STF e até plataformas digitais envolvidas em polêmicas decisões da justiça brasileira. Trump joga pesado, Lula aposta no blefe. Quem cai primeiro? A queda de braço entre Trump e Lula atingiu seu ápice. De um lado, Trump joga pesado, ameaçando o Brasil com tarifas punitivas e sanções generalizadas, para forçar uma rendição nas negociações comerciais. Do outro lado, o presidente Lula aposta no blefe, indicando crer que Trump acabará recuando ou ajustando suas exigências diante dos potenciais danos econômicos e políticos. Enquanto dezenas de países optaram por negociar acordos de última hora para evitar os tarifaços de Washington, o Brasil seguiu o caminho inverso, assumindo uma postura de confronto aberto. Lula não buscou Trump para negociar. Ao contrário, tem endurecido o discurso contra as investidas americanas, contando com o apoio de parceiros como China e Rússia no âmbito dos BRICS, e insistindo em soluções multilaterais. Essa estratégia,
contudo, isolou o Brasil. Trump se recusa a dialogar com o governo brasileiro, em parte pelas posições anti-americanas de Lula. Nos bastidores de Brasília, comenta-se que Lula pagou para ver até onde Trump iria. O presidente brasileiro chegou a minimizar o poder de Trump. Contudo, os Estados Unidos mostram poucas fissuras na determinação. Além do tarifaço iminente, Trump acena com sanções diretas a figuras do governo Lula e até medidas diplomáticas extremas, como fechar a embaixada brasileira. Decisão chocante. OEA condena Brasil por abandonar memória do Holocausto. Cerimônia internacional em memória do Holocausto. A Organização dos Estados Americanos criticou duramente a decisão do Brasil, sob Lula, de deixar a Aliança Internacional para a Memória do Holocausto. Para o comissário de antissemitismo da OEA, Fernando Lottenberg, a saída brasileira é um equívoco em meio à tensão diplomática com Israel, já que o trabalho da organização em nada impede o Brasil de discordar do governo israelense. Lottenberg ressaltou que a definição de antissemitismo adotada pela organização sem força de lei, mas reconhecida por mais de 45 países e 2.000 instituições, é um instrumento fundamental para identificar e combater o ódio contra judeus no mundo contemporâneo. Ele argumentou ser legítimo criticar políticas de Israel, mas esses fatos nada têm a ver com o trabalho de extrema relevância da organização, que consiste em educação e memória do Holocausto para prevenir futuros genocídios. Em entrevista à Gazeta do Povo, a pesquisadora Daphne Klaesmann classificou o atual governo Lula como o mais antissemita desde a era Vargas, afirmando que, ao retirar o Brasil da organização, o presidente fere a memória de 6 milhões de judeus mortos no Holocausto e desrespeita os 120 mil judeus brasileiros. Obrigado pela confiança, aguardo seus comentários, curtidas e sua inscrição no canal. É importante que haja mais de nós. Até daqui a pouco no próximo vídeo e boas notícias!